Então, o que a gente vai ver hoje é o torque. Esse é o assunto principal da aula. E se você fez o resumo, você já sabe o que eu estou falando, porque um dos resumos era sobre torque. E aí o torque, você interpreta ele como se ele fosse a força para rotações. Força para rotações. Opa, R minúsculo aqui. A gente tinha força lá da segunda lei de Newton, agora a gente está falando de rotações, e a gente precisa de uma coisa análoga à força, e a gente chama isso de torque. Se a força antes fazia um objeto andar, se movimentar, mudar a velocidade dele, o torque vai fazer o objeto girar. Isso que vai ser a função do torque. Então, o torque vai ser uma medida que a gente vai calcular, que vai dizer para a gente quanto que o objeto vai começar a girar, vai mudar a velocidade angular dele. Eu vou escrever aqui, mas a gente vai trabalhar bastante em cima disso, vai ficar claro. Então, eu vou desenhar um objeto redondo aqui, não precisaria ser redondo, pode ser de qualquer forma, desenhar maior. Estava vendo os vídeos anteriores e estava ficando muito pequeno. Desenhar bem grande assim. Então eu imagino que é um círculo perfeito. Aí eu tenho o centro dele aqui, o eixo de rotação. Aí eu vou desenhar algumas grandezas aqui pra gente. Vamos supor que eu estou aplicando uma força aqui, ó. Pego e puxo aqui. Essa força F. Essa força F, ela vai estar distante do eixo de rotação. Eu vou dizer que essa distância é R. E vai fazer um ângulo também. Então, são três coisas que eu preciso para calcular o torque. Eu vou precisar da força, da distância da força até o eixo de rotação e do ângulo que eles fazem. Já vamos ver isso melhor. Então, como que eu vou calcular o torque? O torque eu vou utilizar essa letra grega, que é o tau. Não é um T, é o tau. Aí, como é que eu calculo? Eu faço R vezes o F, que é a força que eu fiz, vezes o seno do ângulo. Vou fazer bem devagar aqui, para deixar bonitinho. Vezes o seno do ângulo. Essa equação que eu vou utilizar para calcular o torque, mas não de maneira vetorial. Aí na terça-feira a gente vê como é que calcula o torque utilizando vetores. Esse aqui é só o módulo do torque, tá? A gente está calculando só o módulo do torque, depois a gente vê na aula seguinte como é que faz para calcular utilizando vetores. Esse aqui é só para você sentir qual que é desse torque. O torque, a unidade dele, vai ser dado em newton vezes metro. Se você fizer a análise dimensional dessa grandeza, você vai ver que ela dá a mesma dimensão do joule. Só que não é equivalente ao joule, porque o torque é uma grandeza vetorial, tá? Então não troque isso aqui por joule. Quando fala de torque, utiliza newton metro, apesar de dar a mesma dimensão da energia, não é energia, tá, gente? Alguém falou alguma coisa? Não? Tá. Então cuidado aqui, não troque newton metro para joule. Então, só anotando aqui para quem estiver copiando, ficar bonitinho no caderno, o torque é o análogo da força para rotações. Vou colocar entre aspas, porque não é exatamente a mesma coisa. Como se fosse a força para rotações. Então, o que que a gente tem aqui? O que que a gente viu? Equação para calcular o módulo do torque. Aqui tem as grandezas para você associar e vamos ver alguns exemplos daqui a pouco já para você entender melhor como que você calcula o torque, para que ele serve. Eu falei que o torque é a força para rotações. Então vamos lembrar lá da física 1, como que a gente calculava a força. Se você lembrar lá da física 1, a força era calculada na segunda lei de Newton, era igual a massa vezes a aceleração. E aí, de novo, o torque é o análogo da força. Então, se a gente quiser calcular o torque também, uma segunda maneira, a gente pega o análogo da massa. Análogo da massa. Qual que é o análogo da massa? Que a gente viu na aula anterior, momento de inércia. E o análogo da aceleração, que é a aceleração angular. Olha só, bem parecidinho.
Então, a gente consegue calcular o torque. E aí eu já estou mostrando para vocês aqui que o torque ele vai provocar uma aceleração angular. Então, são duas coisas diferentes. De uma maneira, nessa equação aqui de cima, eu calculo o valor do torque. E aí você me pergunta, para que serve esse torque? O que ele faz? Esse torque gera aceleração angular, ou seja, muda a velocidade angular do objeto, faz ele girar mais rápido ou mais devagar. Então, eu consigo calcular o torque, e esse torque vai me dizer qual é a aceleração angular. Ou seja, eu calculo o torque, ele vai me dizer como que eu vou mudar essa velocidade angular do meu objeto, se eu vou fazer ele girar mais rápido ou mais devagar. É isso que a gente vai fazer. Então, olha aqui, ó, se você não quiser decorar, memorizar uma equação nova, você lembra só que o torque é o análogo para rotações. Aí você faz o esqueminha aqui, ó, força igual a massa vezes aceleração, torque vai para a força, massa vai para o momento de inércia e a aceleração vai para a aceleração angular. É bem simples, né? A matemática da física ela é bastante simétrica, então você consegue fazer as analogias aqui, facilita bastante sua análise. É feito de propósito, tá? Para facilitar a sua vida. Então vamos pensar aqui, fazer alguns exemplos de cálculo de torque, só para a gente absorver o conhecimento aqui. Então vamos fazer o primeiro. Desenhar um outro círculo. Exemplos. É bem simples o cálculo, tá, gente? Vou pegar aqui um círculo. Aí eu pego uma força aqui. Tem força para cá. Essa força eu vou dizer que ela é 2 newtons, o valor dela é 2 newtons. Aí eu vou pegar essa distância até o eixo de rotação. Esse aqui é o R. Eu vou dizer que esse R é 50 centímetros, então 0,5 metros. Então esse R é 50 centímetros. E aí eu estou te dando aqui que esse ângulo entre a força e o R é 90 graus. Então esses são os dados que eu estou te passando. Aí você me pergunta, mas eu não consigo visualizar isso na vida real. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vou colar. Imagina que eu estou segurando um cartão aqui, ó. Esse cartão é o que eu utilizei na minha faculdade. Aqui. É um pouquinho depois, na realidade. Então, ó, o que eu estou representando aqui no meu desenho e aí que eu estou relacionando com essa figura do mundo real. Vamos tentar fazer a analogia. Então, esse dedão que eu estou segurando, o cartão, esse aqui é o dedão, é o eixo de rotação. É onde o cartão vai girar. Se você quiser, você repete na sua casa aí. E esse é o cartão, é o eixo de rotação. Porque ele vai girar, se você imagina, né? Se você está tentando girar o cartão, é por esse ponto que o cartão vai girar. Aí, eu vou aplicar uma força. Eu não vou conseguir desenhar aqui, mas vou imaginar que eu puxo com a outra mão, aqui, ó, por exemplo. Eu pego aqui e puxo com a outra mão para lá, para tentar fazer ele girar. Então, o que eu estou fazendo? Estou definindo o meu eixo de rotação, que é onde eu seguro, é por onde que ele vai girar. Aí, eu tenho também a força que eu vou aplicar. E eu escolho onde eu aplico essa força, tá? Não precisa ser necessariamente aqui na extremidade, pode ser onde eu quiser. E aí, essa força também, depende de onde eu aplico ela, eu tenho essa distância até o eixo de rotação, que eu chamei de R. Então percebe que esse cartão, provavelmente, dependendo da força que eu fizer, ele vai girar, né? Vamos desconsiderar o atrito nesse momento. E também depende do ângulo que eu estou fazendo aqui. Uma das fontes de dúvida que você pode ter é escolher qual ângulo você vai utilizar para calcular. Lembrando aqui, ó, da nossa convenção. Se eu estou no sentido anti-horário, ele vai ser positivo. Se eu estou no sentido horário, ele vai ser negativo. Então, dependendo se eu uso esse ângulo em azul ou esse ângulo em amarelo, ele vai me dar valores com o sinal trocado. Então, para que isso sempre dê certo na nossa convenção, o que você vai fazer? Você vai, para calcular o ângulo, tá? Para escolher qual ângulo você vai pegar. Você vai partir da sua força, partiu da sua força, deixa eu pegar o azul, e você vai indo até esse R.
Então, sempre você vai fazer esse movimento aqui. Você parte da força, vai indo no sentido anti-horário até encontrar esse raio, né? Raio, essa distância aqui, esse vermelhinho. Se você fizer isso, o sinal vai dar sempre correto. Então, o que eu estou fazendo aqui nesse exemplo? Definir meu eixo de rotação, definir o ponto de aplicação de força. Desse ponto de aplicação de força depende do ângulo que eu estou fazendo aqui também para calcular o torque. Então, vamos lá calcular esse torque. Então, só anotando aqui, torque, e lembrando, como que eu calculo ele? Eu pego a distância até o eixo de rotação, multiplico pela força que eu estou aplicando e multiplico pelo seno do ângulo dessa força, do ângulo entre a força e esse eixo que liga o eixo de rotação com a força. Só substituindo aqui, eu vou ter que o torque, a distância eu escolhi 50 centímetros, a força é 2, foi eu que escolhi. E o seno é seno de 90 graus, ou seno de π sobre 2. Vou colocar seno de 90, que provavelmente vocês lembram de cor. Então, o seno de 90, se você lembra, ele é 1. Seno de 0 é 0, seno de 90 é 1. Então, esse torque vai ser dado por 0,5 vezes o 2 vezes 1. Então, isso deu igual a 1 Newton metro. Percebe que ele deu positivo esse torque. Então, esse torque, como ele deu positivo, ele vai fazer o cartão girar no sentido anti-horário. Óbvio, né? Se você puxa o cartão para cá, ele vai girar no sentido anti-horário. Nenhum segredo em relação a isso. Mas aqui, se você utilizar esse esqueminha que a gente faz para escolher o ângulo, sem partindo da força e chegando até o R, você vai obter o sinal correto sempre. Então, você não vai ter dificuldades e você vai saber para que lado ele está girando. Quando tem uma força só, é fácil calcular. Quando você tem mais de uma força, às vezes fica um pouco mais difícil. É o que a gente vai fazer nos exemplos. Exemplo 2. Um sistema análogo aqui, igualzinho na realidade. Eu vou aplicar força no mesmo ponto, só que agora a minha força, em vez de fazer 90 graus, ela vai estar um pouco inclinada aqui, a força. Opa, ficou feio. Agora minha força, ela vai ficar um pouquinho inclinada. Já digo para vocês qual é o valor dela, mas eu estou tentando repetir o mesmo desenho lá de cima. Então essa força ela ainda é 2 newtons. Essa distância entre o eixo de rotação e o meu ponto de aplicação de força ainda é 0,5 metros, 50 centímetros. Só que esse ângulo aqui, ó, agora ele mudou, agora ele é 120 graus. Então, o que mudou de um para o outro? Ó, percebe, é o mesmo objeto, é a mesma força, o mesmo ponto de aplicação da força, só que agora eu mudei o ângulo. E aí eu falei para vocês que o torque, ele depende do ângulo de aplicação da força. Vamos ver se isso é verdade. Então, o torque é igual à distância do eixo de rotação ao eixo de aplicação da força. Cuidado para não dizer que esse R é o raio, tá, do objeto. Não é. Esse raio é a distância entre o eixo de rotação e o ponto de aplicação da força. Cuidado. E aí, seno de θ. Essa equaçãozinha para a gente calcular o módulo do torque. Então, só substituindo, o R é 0,5, a força ainda é 2, só que agora o seno é de 120. E aí eu preciso calcular o seno de 120 graus. Seno de 120. Quanto que dá o seno de 120? Vamos calcular aqui. Igual a seno de 120. Deu raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter... isso aqui dá 1, né? Isso aqui dá raiz de 3 sobre 2. Que é aproximadamente igual a 0,86.
Então, essa conta aqui deu aproximadamente igual a 0,86 Nm. O que isso quer dizer? Compara uma com a outra, é a mesma força, utilizei a mesma força, puxei com a mesma força o cartãozinho. Só que agora esse torque é maior nesse caso e menor nesse. Ou seja, qual a força que vai fazer o cartão girar mais fácil? Essa aqui aplicada a 90 graus. É isso que o torque vai dizer para a gente. Então, escolhe lá, quando você for projetar o seu objeto, analisar ele, a sua máquina, dependendo do ângulo que você faz a força, você vai fazer ela girar mais fácil ou mais devagar. Esse é o que o torque diz para a gente. Ele já diz uma maneira de a gente calcular como que o objeto vai estar girando, se ele vai estar girando mais fácil, para que lado e se essa força está sendo bem aplicada ou não. Inclusive, um terceiro exemplo aqui, ó. Vou pegar o cartão aqui de novo. Opa, olha o desenho em cima. Vou pegar outro cartão. Cadê aqui? Ó, o mesmo cartão aqui agora. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou só anotar aqui qual que é o eixo de rotação, que ainda é no dedo. E agora eu vou pegar, ó, vou aplicar a força aqui, ó. Porque eu não preciso aplicar a força na extremidade, eu posso aplicar a força onde eu quiser. Só que eu vou aplicar a força para baixo. Essa é a força. Só para ficar bonitinho, igual a gente estava fazendo antes, eu vou colocar a mesma força, 2 newtons. Dá para ver esse verde? Tá meio ruim, né? Vou escrever aqui do lado. Força vai ser igual a 2 newtons. Para quem não sabe, 2 newtons é aproximadamente o peso de 200 gramas. 200 gramas. Então, vou desenhar aqui do lado, melhor, em cima. O que eu estou fazendo ali. Então, eu tenho... Nossa, desenhei bem pequeno. Tenho meu cartão. Eu tenho o eixo de rotação, que é aqui no meio. Poderia ser, o eixo de rotação poderia ser outro, tá? Não precisa ser o meio. Aí eu estou fazendo a força aqui agora. Não é mais na extremidade. Então, o R, que é a distância entre o eixo de rotação e a força de aplicação da força. Ó, percebe que não é o raio, é a distância, essa distância aqui. E agora eu tenho o ângulo aqui, que surgiu. O ângulo é esse aqui, ó. Ficou meio feio, né? Vou desenhando aqui melhor. O ângulo é um meio de volta. Então, vou dizer que eu apliquei essa força uma distância de 5 centímetros. Essa é a distância, vamos supor que aqui seja 5 centímetros essa distância. E agora, esse ângulo que eu estou fazendo aqui, ó, esse θ, esse ângulo entre a força e a linha que liga o eixo de rotação com ela, o θ vai ser igual a 180 graus. Aí, se você fez esse teste na sua casa, você vai perceber que se você estiver puxando aqui para dentro, ele não vai girar. Faz isso na sua casa, segura o cartão e faz a força em direção ao centro. Você vai perceber que ele não vai girar. Então vamos testar se a nossa física que a gente aprendeu aqui, se ela retrata a realidade. Se ele não vai girar, o meu torque tem que dar zero. Então vamos ver se a física ela retrata a realidade. Então torque R F seno de θ. E aí eu tenho que o R, que não é o raio, é a distância do eixo de rotação ao ponto de aplicação da força. É 5 centímetros, a força é 2. E aí eu tenho o seno de 180. Seno de 180, ele é zero. Então, esse termo aqui vai para zero. Ou seja, o meu torque, nesse caso, como eu estava esperando, deu zero. Então, percebe aqui, ó, é uma mesma força, só mudei o ângulo e aí o torque deu zero. O que a física está me dizendo aqui? O número está dizendo que o cartão não vai girar se eu aplicar o torque nessa direção. Então, percebe aí que se você troca o ângulo, dependendo do ângulo, até mesmo tendo força, você acaba não tendo movimento, mudando a velocidade angular do meu objeto. Mais um exemplo.
Cadê aqui? Eixo de rotação. Vou aplicar minha força agora aqui em cima. Só para ficar igual aos outros, eu vou dizer que a força é 2 newtons. E aí, de novo, eu tenho o R, que é a distância do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Eu vou dizer que é 50 centímetros, só para ficar parecido com os anteriores. E agora, cuidado com o ângulo aqui, ó. Talvez você vai querer pegar esse ângulo aqui, ó, que vai dar 90 graus. Só que aí vai sair com o sinal trocado, o resultado. Porque lembra que o torque é uma grandeza vetorial, então a direção dele importa. Então, cuidado aqui. Eu lembro do nosso esqueminha, você parte da força e vai até a linha vermelha. E aí, se você olhar aqui quanto que vale esse círculo, ele vale 270 graus. Então, cuidado, sempre escolhe o ângulo correto, tá? Faz esse esqueminha aqui que eu mostrei para vocês, e aí o sinal sempre vai ser correto. Então, vamos calcular o torque novamente. O torque, de novo, só para você memorizar, é R vezes F vezes o seno do ângulo. Aí o R de novo eu escolhi como meio, só para facilitar a conta. E o F escolhi como 2. E eu tenho seno de 270 graus. E é isso, se você fizer a conta, esse seno de 270 é menos 1. Então vai ficar 0,5 vezes o 2 vezes menos 1. Isso aqui deu igual a menos 1 newton-metro. O que isso quer dizer? Esse 1 é o valor do torque, o menos 1 me diz que ele vai girar no sentido horário. Lembra? Sentido horário negativo, sentido anti-horário positivo. Então, se você utilizar o ângulo desse esqueminha que eu mostrei para vocês, o torque já vai te dizer para que lado que ele está girando. Olha que molezinha. Beleza, aí calculei o torque. O que eu faço com o torque? Lembra da nossa analogia aqui, que o torque ele é a força para rotações, e você lembra que ele é o movimento de inércia vezes o alfa. Opa. O que eu consigo fazer com esse torque? Vou dar um exemplozinho aqui. Ó. Vamos supor que você tem uma chave de fenda. Chave de fenda não. A chave Allen, talvez. Que abre esse parafuso hexagonal, acho que é chave Allen, mas posso estar falando besteira, tá, gente? Não sou muito especialista nessa área, não. Na verdade, não sou nada especialista. Você quer desparafusar um parafuso aqui. Então, você tem a chave, você encaixa ela no seu parafuso, e aí você quer desrosquear o seu parafuso. Vamos pensar aqui, ó, essa chave, vamos supor que você faz a força aqui. Está querendo desparafusar aqui, força aqui. Essa é a força que você faz. A distância entre o eixo de rotação, onde que está rodando o parafuso, ele roda aqui. Ó. Onde você está aplicando a força? Aqui. Então, vamos supor que essa distância de uma chave de fenda seja, vamos pensar aqui, 10 centímetros. 10 centímetros, tá bom? Pode ser, 10 centímetros. Então, esse R, vamos supor que ele seja 10 centímetros. Beleza, vamos supor então agora que o seu parafuso está muito preso. E aí você sobe em cima aqui. Ele está tão. Todo mundo já fez isso. Ele está tão preso no eixo que você segura a chave e você pula em cima dela. E aí você, vamos supor que você pesa 80 quilos. Então a força do seu peso em cima da chave é 800 newtons. E aí você consegue liberar o parafuso. Então, de novo, repetindo o que você está fazendo. Você está tentando liberar esse parafuso usando sua chave de Allen, talvez. E aí está muito preso esse parafuso.
O que que você faz? Você sobe em cima aqui, segura com a mão e dá um pulinho. Todo mundo já fez isso. E aí você faz uma força de 800 newtons, que é aproximadamente 80 quilos, e você segurando. E aí você consegue dissociar o parafuso. Vamos comparar se você aumentasse essa e o cabo dessa chave Allen. Então já explico melhor. Está ficando meio confuso, mas já explico melhor o que eu quero passar para vocês. Vamos supor que eu tivesse uma segunda opção aqui, ó. Uma chave que ela tivesse o cabo muito maior. Então essa chave agora, ela tem a distância entre o parafuso e o cabo, o comprimento dela, de 20 centímetros. Então você dobrou o tamanho da chave. E aí eu quero saber qual é a força que eu vou precisar fazer aqui para que eu consiga desfoscar o parafuso igual eu tinha feito antes. Então aqui em cima, lembra, eu precisei de 800 newtons para conseguir 800 newtons, que é 80 quilos aproximadamente. 800 newtons para eu conseguir liberar o parafuso. Aí eu peguei uma chave que ela tem o dobro do comprimento. E aí eu quero saber qual é a força que eu vou precisar utilizar nessa chave para que eu consiga liberar o parafuso. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular o torque aqui. O torque que está fazendo o parafuso girar. Então eu preciso calcular o torque aqui em cima. Se você lembra do nosso esquema, essa chave aqui, ó, eu posso desenhar ela dessa maneira aqui, ó. Força para cá. Estou só repetindo o desenho do mundo real para o nosso esquema aqui. Opa, o eixo de rotação está aqui. E esse aqui é o R. E o ângulo é esse aqui. E aí você já consegue associar que o θ é 270 graus. Então, calculando o torque nessa situação 1, vou fazer ele um pouquinho mais rápido. Eu tenho o R, que é 0,1. Eu tenho a força, que é 800. E eu tenho o seno de 270, que é menos 1. Então, o torque que eu fiz na situação de cima são 80 Nm. Então, o que eu quero saber nessa situação aqui, na de baixo? Eu quero saber quanto de força que eu vou precisar fazer para que eu obtenha os mesmos 800 Nm. Então, esse é o objetivo aqui. Eu quero calcular o torque na segunda situação. Quero calcular esse torque 2, que vai ser igual a F. Opa, desculpa. Vai ser igual ao R, que é 0,2, vezes o F, que eu não sei qual é a força, é isso que eu quero descobrir, vezes o seno, que é o mesmo ângulo, aqui eu reparo, é o mesmo ângulo, então vai dar menos 1. E eu quero que isso seja igual ao mesmo torque de cima, eu quero que isso seja igual a 80. Então, fazendo a conta aqui, menos 80, né? Desculpa, menos 80. Cuidado com o sinal ali, menos 80. Então, é o que eu quero, que menos 0,2 F seja... Espera aí, que eu fiz de errado aqui. Seja igual a menos 80. Então, fazendo a conta aqui, eu vou ter que a força que eu vou precisar fazer é igual a 400 newtons. Então, calculei, só dobrei o tamanho da chave. Deixa eu sair um pouco da frente aqui, ó. Só dobrei o tamanho do cabo da chave. E aí, em vez de eu precisar fazer 800 newtons de força, que é o equivalente a 80 quilos aproximadamente, eu vou precisar fazer agora 400 newtons de força. Tudo que eu fiz foi dobrar o tamanho do cabo da chave. E agora eu preciso de 40 quilos em vez de 80 para fazer o parafuso girar. Tudo isso utilizando torque.
Então percebe aí que o torque ele pode ser muito útil no dia a dia, e na realidade isso é o que você já sabe já. Quer dizer, na verdade às vezes não. Tem gente que não utiliza esse princípio aí da alavanca para você no seu dia a dia. Então percebe que você já sabe, além de utilizar na prática essa, esse conhecimento aqui de alavanca, você sabe agora calcular e sabe quanto, não só quão bom ele vai ser, você sabe calcular quanto, colocar em números como que isso vai influenciar no seu dia a dia, no seu experimento, no seu equipamento. E assim por diante. Na questão da aceleração, vamos supor agora, fazer um outro exemplo aqui. Questão da aceleração angular. Vou dificultar aqui um pouquinho. Desenhar meu objeto assim, ó. Eu vou definir o eixo de rotação aqui. Ou seja, meu objeto ele roda em relação a esse pontinho preto. Aí eu vou fazer uma força aqui, ó. Opa, tá torto. Uma força para baixo. Ô, porcaria. Essa é a força que eu estou fazendo. E aí você precisa identificar qual é o R. E você também precisa identificar qual é o θ para calcular esse torque. Aí eu vou te passar algumas informações. Esse aqui é o seu objeto, pode ser qualquer um, por isso que eu desenhei com uma nuvenzinha. Vamos dizer que esse R é igual a 30 centímetros, ou 0,3 metros. Vamos supor que você faz uma força de 10 newtons, que é aproximadamente 1 quilo. 1 quilo? 1 quilo. Então, você está colocando aproximadamente 1 quilo. E esse θ é igual a 270... Opa, desculpa, esse θ está errado, inclusive, né? Estou fazendo o contrário do nosso esqueminha aqui. Esse θ não é ali. É só para ver se a gente já estava prestando atenção. Esse θ é aqui. Ó. Esse θ é igual a 90 graus. Então, vamos calcular o torque, como ele já vem fazendo há muito tempo. Torque igual a R, F, vezes o seno de 90, que é 1. Então, isso deu igual a 3 Nm. Esse é o torque. E aí eu quero fazer outra coisa com o torque. Eu sei que o momento de inércia desse meu corpo é igual a 6 quilogramas metro ao quadrado. Lembra do momento de inércia lá da aula anterior, que é a massa para rotações. Então, o que eu tenho? Eu tenho torque, e aí eu te dou um momento de inércia, e eu quero saber qual vai ser a aceleração angular do corpo. Então, lembra da nossa segunda equação. Torque é igual a I vezes o alfa. Então, se eu quero saber a aceleração angular, partindo do torque, eu preciso do momento de inércia. Isso que eu quero fazer. Então, já sei calcular o torque, fizemos vários exemplos ali em cima. E agora o que eu quero é, com esse torque, calcular a aceleração angular do meu objeto. Então, vamos lá. Aceleração angular, vou isolar. Aceleração... fazer do jeito mais fácil de visualizar. Torque dividido pelo momento de inércia vai ser igual à aceleração angular. Ou seja, se eu quiser calcular minha aceleração angular, eu vou pegar o torque, dividir pelo momento de inércia, que eu disse para vocês que é 6. Isso aqui vai me dar a aceleração angular. Ou seja, a minha aceleração angular vai ser igual a 0,5, não esquece da unidade, radianos por segundo ao quadrado. Então, recapitulando tudo que a gente viu até agora. Vou voltar lá para cima. Cadê? O que a gente viu até agora? Essa aula de torque,
A gente aprendeu a calcular o torque, viu que ele depende do R, lembra que R não é o raio do objeto, R é a distância do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Então, o torque depende do R, do F, que é a própria força, e do seno do ângulo entre a força e essa linha que liga o eixo de rotação com o ponto de aplicação da força. Então, a gente aprendeu a calcular o torque, que foi esses exemplos que a gente fez aqui em cima. Com esse torque, a gente consegue calcular a aceleração angular. Então, esse é o assunto da aula de hoje. E aí, esse assunto ele é bastante amplo, então eu vou fazer vários exercícios para a gente absorver melhor o conteúdo. Mas só fazendo um resumo, fazendo um resuminho aqui, ó. Nossa, tá torto isso aqui. Pode falar. Você quer... Tá perguntando como que eu faço para achar o θ, sendo que se eu fosse por esse lado aqui, ele daria outro valor, não é isso? A gente combinou, e é meio que uma técnicazinha, que a gente sempre parte da força e vai indo no sentido anti-horário até encontrar o R. Então, sempre vai no sentido anti-horário, porque o sentido anti-horário que é o positivo. Então, se você fosse daqui para cá, você estaria indo no sentido horário, que é o sentido que o ponteiro do relógio gira. Mas a gente quer o sentido anti-horário, então você parte daqui e vai indo nessa direção. Entendeu? Sempre no sentido horário, senão o sinal vai ser trocado. Ele não vai te dizer para que lado que o objeto está girando. Então, só para resumir o que a gente viu nessa parte de rotações, que é praticamente finalizando o conteúdo, depois a gente vai só para exercício, para fixação. A gente viu que o análogo da posição era o θ. A gente viu que o análogo da velocidade era a velocidade angular. A gente viu que o análogo da aceleração era a aceleração angular. A gente também viu que o análogo da massa era o momento de inércia. A gente viu que o análogo da força era o torque, que foi o que a gente viu hoje. E aí tem mais algumas equaçõezinhas que a gente viu para ajudar a gente. Antes eu tinha que para eu calcular a energia cinética era mv² sobre 2. O que eu tenho agora? Eu tenho que a energia cinética associada a rotações vai ser o I ω² sobre 2. A gente também viu lá na física 1 da segunda lei de Newton que força igual a massa vezes a aceleração. E hoje a gente viu que torque é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Então essas são as equações que a gente viu nas últimas aulas. Daí percebe que sempre tem analogia. Então você não precisa começar do zero quando você estiver falando de rotações. Quando você estiver falando de rotações, você simplesmente faz a analogia aqui e vai sair bem mais fácil. Vamos fazer alguns exercícios para brincar com tudo isso que a gente viu. Separei alguns, acho que separei uns 4 por aí. Só achar um lugar legal para fazer aqui. Vou começar aqui. Tem 45. Exercício 45. Então, olha aqui, já observa que ele tem duas forças, não é só mais uma. Então, já preciso utilizar um outro procedimento aqui. Na verdade, é o mesmo, né? Mas é só fazer o mesmo procedimento duas vezes. Então, agora eu tenho duas forças e eu quero saber qual é o torque resultante em relação ao eixo O. Eu só peguei aqui que eu fiz as contas para não ficar sempre naquela história de precisar da calculadora. Vamos fazer aqui, eu vou desenhar do lado só para fazer igual a gente vem fazendo até agora. Então eu tenho esse objeto, que parece um feijão torto. Eu sou muito ruim de desenho, tá, gente? Minha memória visual ela é muito fraca. Por exemplo, quando eu estou numa cidade estranha e eu entro numa loja, quando eu saio eu não sei mais de que lado eu vim. Então eu me perco muito fácil. Então por isso que desenho para mim é uma coisa muito estranha. Rosto de aluno também não consigo decorar.
É um problema que... É isso, né? Cada um com suas habilidades aí. Agora, fazer conta, tudo bem. Mas decorar mapa, rosto, nem que me paguem. Quando você vai ficando velho, você começa a comparar as suas habilidades que você nasceu com a dos outros. Você percebe que tem algumas coisas que você é muito ruim. Impressionante. Mas você só percebe isso depois de velho, só, porque depois dos 25 anos, todo mundo fica meio que igual. Quando você é jovem, adolescente, todo mundo finge na escola que ele é o melhor possível. Todo mundo finge que é o mais forte, mais rápido, mais bonito. Lá pelos 25, depois você casou, provavelmente, isso aí já passou e todo mundo baixa a guarda e você começa a comparar as habilidades e você percebe que a sua genética é boa para algumas coisas e muito ruim para as outras, né? Por exemplo, localização espacial, para mim é muito ruim. É, Então, aqui, ó. Esse é o nosso objeto, desenhando as forças de verde, para ficar parecido com o que a gente estava fazendo. Essa é F2, essa é a F1. Aí eu preciso desenhar o R, que é essa distância aqui. Percebe que são dois objetos, são duas forças, desculpa. Então, são dois R's diferentes. Esse aqui é o R2, R1. E aí eu preciso achar o ângulo. O ângulo, ó, agora são duas forças. Então, percebe que o θ que ele me dá é um θ meio sem vergonha aqui. Então, preciso achar o meu θ, que é o que vai dar o valor correto com o sinal correto. Então, esquecendo um pouco o desenho do livro, fazendo o nosso esqueminha. Esse aqui vai ser o θ2. Eu vou chamar ele de linha para não confundir com o θ do livro. Fazendo nosso esqueminha aqui. Esse é o θ1, vou chamar de linha também, θ1 linha, que é para não confundir com o θ1 aqui do livro. Então vamos anotar tudo que a gente sabe. O R1, vou fazer aqui em cima, aqui embaixo. O R1, epa, ficou ruim aqui. O R1 é igual a 1,3 metros. O R2 é igual a 2,15 metros. Aí você tem também o F1, que ele é igual a 4,2 newtons. Você tem o F2, que é igual a 4,9 newtons. Aí você tem o θ1, cuidado, agora cuidado. O θ1, vamos ver qual que ele me deu aqui, ó. O θ1. O θ1 ele me deu esse ângulo aqui, eu vou até desenhar para você conseguir perceber do que eu estou falando. Estou tentando desenhar isso aqui. F1. E aqui é o ponto central. Qual é o ângulo que ele me deu? Ele me deu esse ângulo aqui, ó. Nossa, tá saindo muito torto. Esse é o ângulo que ele me deu, mas não é esse ângulo que eu quero. Eu quero esse ângulo aqui, ó. θ1'. É esse o ângulo que eu quero para o meu sinal sair correto. Então, o que que eu vou fazer para encontrar o meu θ2? Eu vou utilizar aqui, ó, a visualização mesmo e perceber que esse ângulo aqui completo é 180 graus. Ó, tudo isso aqui, ó. Isso aqui é 180. Tudo isso aqui é 180 graus. Então, deixa eu deixar mesmo. Está muito torta essa mesa. Então, o que que eu sei? Que θ1 mais θ1' é 180 graus. É isso que eu sei. θ1 mais θ1' é igual a 180 graus. Então, aí eu consigo encontrar o θ1'. Se o θ1 é 75,
Para dar 180, o θ1, linha ou azulzinho, ele tem que ser 105 graus. Faz lá com calma depois e perceba isso. Mas o θ1, linha, é 105 graus. Utilizando uma estratégia um pouco parecida, eu vou encontrar o θ2. Só que aqui ele não... Esse aqui eu consigo desenhar em cima, que vai ficar um pouco mais fácil. Eu vou passar uma linha reta aqui, ó. Aqui. Percebe que o meu θ2, ó, isso aqui, ó, é 180. Para encontrar o θ2', eu preciso fazer 180 mais o θ2. Então vai ser 60, que é esse aqui, mais 180. Então o θ2' vai ser igual a 240 graus. Da onde que vem isso? Repetindo. Para encontrar, compara os desenhos. O θ2' é esse 180 graus mais o θ2. Então 180 mais 60, 240. E aí com isso eu já consigo terminar o meu exercício. Porque quando eu tenho mais de um torque, o que eu faço? Eu somo eles. Então, o meu torque vai ser igual ao torque da força 1 mais o torque da força 2. O torque da força 1 vai ser igual a R1 F1 vezes o seno de 105 graus. O torque 2 vai ser o R2, o F2, o seno de 240 graus. Aí é só você terminar a conta. Esse seno de 105, eu fiz esse valor em casa, e ele dá aproximadamente 0,966. E esse seno de 240 é o menos raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,866. É isso. Então, substituindo os valores, você vai encontrar que isso vai ser igual a menos 3,85 Newton-metro. Só substituindo os valores aqui da tabelinha da esquerda. O que eu encontrei aqui? Eu tinha duas forças com ângulos diferentes. E aí eu encontrei que o torque resultante vai ser igual a menos 3,85 Newton-metro. Quer dizer que ele vai girar para que lado esse meu objeto? Vai girar, como é negativo, ele vai girar no sentido horário. É nesse sentido que ele vai girar. Percebe que isso já não era tão óbvio aqui, ó, que as forças são bem parecidas. E as distâncias aqui são diferentes. Então já não era óbvio para que lado ia girar. Mas aí calculando o torque você consegue fazer isso facilmente. O próximo, o próximo é igual a esse, tá? Que é o 46. Exercício 46. Tá aqui. Esse aqui é o 46. É a mesma coisa que o anterior, ele te pede a mesma coisa, o torque resultante. Só que agora ele me dá três forças. Então eu vou fazer o mesmo processo, só que agora três vezes, tá? Então tem o F1, F2, F3. Aqui ele chama de A, B e C. Vou chamar de A, B e C também, só para ficar parecido com o que o livro dá. Mas vou desenhar aqui. Aí o eixo de rotação é o eixo O, que ele coloca aqui para mim. Ele me coloca uma força aqui. Essa é a força A. Coloca uma força aqui, lá, que é a força C. E coloca uma força assim, que é a força B. Então tem as três forças.
aplicadas em pontos diferentes, com valores diferentes. E aí eu quero saber qual é o torque que essas forças vão fazer e para que lado ele vai girar, por exemplo, que vai ser como uma consequência das nossas contas. Então, de novo, aqui eu tenho a distância, essa aqui é a RA, essa aqui é RB e essa aqui é RC. Aí os ângulos, o ângulo A está certo já está do jeito que a gente quer. Então, esse aqui é o θA. O ângulo C também está certo. Esse é o θC. E o ângulo B não está certo. A gente quer esse aqui, ó. θB. Vou chamar ele de B'. Então, a gente tem quase todas as informações que a gente precisa. Só não tem o θB'. Repara aqui que os ângulos do C e do A já estão da maneira que a gente quer. Como que eu vou achar o θB'? Desenhar aqui em cima do livro, ó. A gente quer esse ângulo aqui, ó. Esse é o B'. Repara comigo que o θB' mais 90 é 360 graus. Se eu olhar aqui, eu vou dar uma volta completa. Então, θB' mais 90 graus é uma volta completa. Uma volta completa é 360 graus. Ou seja, meu θB' vai ser igual a 270 graus. 270 graus. É isso? Não sei porque está parecendo que é errado, mas está certo. É isso mesmo. É isso aí. Então, o que eu tenho? Encontrei tudo que eu precisava. O que eu precisava? O RA. Tá dando uns trovões aqui em Jandaia, gente. Se eu sumir é que acabou a luz. O RA é igual a... Cadê? 8 metros. O RB é igual a 4 metros. Só olhar no enunciado. O RC é igual a 3 metros. O FA é igual a 10 newtons. O FB é igual a 16 newtons. E o FC é igual a 19 newtons. O θA é igual a 135 graus. O θB' é igual a 270 graus. E o θC é igual a 160 graus. Então, para calcular o torque resultante, o que eu vou fazer? Vou fazer o torque do A mais o torque do B mais o torque do C. Quanto que é isso? RA, FA, bem devagar. Seno de θA mais RB, FB, seno de θB, linha. Por que θB'? Porque o que ele me dá no enunciado não é o que a gente quer para seccionar correto. Mais RC, FC, seno de θC. Aí é só você fazer as contas, substituir os valores e você vai chegar a aproximadamente 12 Nm. E aí você tem a sua resposta. Percebe como é só um trabalho mecânico mesmo, né? Depois que você pega o jeito de fazer, é só repetição. Não tem muito segredo do torque, não.
aplicação direta de fórmula. Você vai lá, aplica a fórmula, sai bonitinho, sai corretinho pra gente. É só ter paciência e não se confundir nos ângulos ali. Não tem segredo nenhum para você calcular o torque. Então, você já aprendeu a calcular o torque. Olha que beleza, uma coisa nova para sua vida. Para você fazer. Para o próximo. Então, chega de calcular o torque, só torque, torque pelo torque. E aí, vamos para o 56. Agora usa um pouquinho mais de conhecimento, mas não muito. Só um pouquinho a mais. Esse é o 56. Quem tem o 56 tem uma gangorra e tem como se fosse duas crianças sentadas na gangorra, só que um braço da gangorra é maior do que o outro. Então você tem aqui um eixo de rotação. Você tem que tentar perceber isso como seria no dia a dia. Tem um eixo de rotação, uma barra, outra barra, e você tem dois pezinhos. E a distância entre eles é diferente. E aí, o que ele me pergunta aqui, ó? Qual é a aceleração da partícula A inicial, né? Aceleração da partícula A, não é alfa, é A1 e A2. Então, o que eu vou fazer, ó? Você tem essa barra com duas bolinhas. E aí você solta ela e ela começa a girar. Porque ela não está em equilíbrio. E ele te pergunta qual é a aceleração de cada uma dessas bolinhas. Como que eu vou fazer isso? Qual que é a minha estratégia? Trovejando cada vez mais. Eu vou calcular o torque. Qual é a minha estratégia aqui? Ó? Eu quero calcular o torque, que é igual a I vezes alfa. Então, eu vou calcular o torque, porque eu tenho uma força, tenho uma distância, tenho tudo. E aí, eu lembro que A é igual a alfa. Deixa eu apagar isso aqui, trocar a cor. Para acabar as cores, preto mesmo. Eu lembro que a aceleração é igual a alfa vezes R. Lembra lá da primeira aula? Então, qual que é a minha estratégia? Minha estratégia é calcular o torque. Com o torque, eu calculo a aceleração angular. E com a aceleração angular, eu calculo a aceleração, que é o que ele me pediu. Então, essa aqui vai ser a minha estratégia. Repetindo, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o torque. Com o torque, eu consigo calcular o alfa. E com o alfa, eu consigo calcular o A. Esse vai ser o meu objetivo. Mas, para isso, eu preciso de algumas coisas. Eu preciso de um momento de inércia. Eu preciso calcular o I. E aí você lembra lá da aula de momento de inércia, que foi ontem, terça, que ela é igual ao somatório em I de MI RI ao quadrado. Agora é uma aplicação aqui meio que realista do que a gente viu. Por quê? Porque você precisa saber identificar como calcular esse momento de inércia a partir do objeto. Então, eu vou só desenhar ele aqui, ó. Você já vai, talvez fique mais fácil para você perceber. Eu tenho duas bolinhas. Uma bolinha aqui e uma bolinha aqui. E aí tem uma distância entre elas. R1 e R2. E aí, ó, você tem, cada bolinha tem a sua própria massa e cada uma tem a sua própria distância. Então, você consegue calcular aqui, ó. Lembra que são duas bolinhas, então vai ter a 1 e vai ter a 2. Então é só você substituir aqui, ó, não fica com medo de utilizar só porque a gente não vê esse exemplo em específico. Mas se você tiver segurança, usa aqui, ó, tranquilamente. Então a massa da 1 é M, ó, ambas as bolinhas têm massa M, então a massa de cada uma delas é M. Então vai ser M. E a distância R1 é L1, ele me chamou. Ele me dá o valor, mas eu vou deixar L1 ainda. Então L1 ao quadrado mais M vezes L2 ao quadrado. Então, esse aqui é o momento de inércia. Depois a gente substitui os valores, tá? Não precisa fazer isso agora. Então, eu sei calcular o momento de inércia. A massa ele me deu, ele disse que é M. Ah, mas ele não me deu o número. Não tem problema. Quando ele fala que a massa é M, quer dizer que o valor dela é M, é uma letra. Você substitui por qualquer valor depois.
se precisar. Nesse caso, não vai precisar. Então, eu calculei o I. E aí eu quero calcular depois o torque ainda, porque eu tenho daqui, lembra que eu quero achar o alfa. Então, para achar o alfa, eu pego o momento de inércia que eu acabei de encontrar e pego o torque e divido por ele. Então, beleza, ó, encontrei já o I. Para achar o alfa, o que eu preciso encontrar? O torque. Aí o torque, a gente já calculou várias vezes, é R vezes F vezes o seno do ângulo. E aí talvez você não perceba aqui pelo desenho, mas eu vou fazer igual a gente vem fazendo, só para você perceber. Vou até desenhar de novo aqui. Esse aqui é o eixo de rotação. Aqui tem a bolinha 1, a bolinha 2. E aí eu quero saber qual é a força que elas estão fazendo no meu objeto. A força é a força da gravidade, então ela é para baixo. Essa é a força 1, que é igual a massa 1 vezes a gravidade. A 2, a mesma coisa, é a gravidade. F2 é igual a massa da 2 vezes a gravidade. Qual é o R? O R é essa distância aqui, ó. Esse aqui é o R1. Esse aqui é o R2. Qual é o ângulo? Esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. E esse ângulo aqui é 270. Então, ó, isso é uma habilidade boa para você adquirir. Partindo de um desenho aleatório, você consegue fazer aquele desenho que você relaciona com as variáveis que a gente fez. Então, é só pensar um pouquinho, você consegue partir daqui e chegar aqui, ó. Aqui está bem parecido. Ah, mas não está tão parecido. Então, pega aqui e desenha um feijão em volta. Aqui, ó. Pronto. Ó, agora ficou igual, se você quiser. Então, a gente consegue calcular o torque utilizando aqui ó, o mesmo processo que a gente vem fazendo há bastante tempo. Então, o torque vai ser R1, F1, seno de θ1, mais R2, F2, seno de θ2. Só substituindo, o R1 é L1, o F1 é M1G, o seno de 90. Mais R2, que é L2, a força da partícula 2 é M2 vezes G, vezes o seno do θ2, que é 270. Vou só simplificar um pouco mais. Isso aqui vai dar L1 vezes só que agora a massa, em vez de colocar massa 1, eu vou colocar só massa mesmo, porque a massa é a mesma para os dois. Então, por isso que sumiu 1. Seno de 90 é 1 mesmo. Então, não vai fazer diferença. Vezes 1, vou colocar para quem quiser. E a mesma coisa para a partícula 2, vezes a massa vezes G. Seno de 270 é menos 1. Então, calculamos o torque. Ele vai ser, vou colocar em evidência aqui, ele vai ser igual a mg L1, vou fazer de vermelho, L1 menos L2. Esse é o torque que eu tenho. Então, calculei o I, calculei o torque, agora eu consigo calcular o alfa. É isso que eu vou fazer. Se tiverem dúvidas, vão perguntando aí. Eu só simplifiquei depois que eu vou substituir os números. Então, vamos lá. Torque. Opa, eu quero alfa, né? Alfa é igual a torque dividido pelo momento de inércia, que vai ser igual, vou só substituir pelas coisas que eu encontrei, m vezes g, vezes L1 menos L2, tudo isso dividido por m L1 ao quadrado mais m L2 ao quadrado.
Como tem M em todos os termos, eu posso cortar. Corte-se M, corte-se M, corte-se M. Então, olha só, o M nem vai usar. Então, isso vai ser igual a G L1 menos L2 dividido por L1 ao quadrado mais L2 ao quadrado. Aí agora você pode substituir. Eu vou trocar G por 10, tá? Tem gente que gosta de usar 9,8. O real é 9,8. Na realidade, você tem que ver da sua cidade. Acho que Jandaia do Sul é 9,78. Então, se você usa 9,81, algumas cidades é 9,81, depende da altura que você está, da latitude e longitude, mas é em torno de 9,8. Eu uso 10 só para a conta ficar inteira, tá? Mas no seu trabalho você use 9,8 ou da sua própria cidade. Vou usar isso aqui como 10. Lembra que L1 é 0,2, L1 é 0,2 metros e L2 é 0,8 metros. Então, você substituindo tudo isso, isso vai me dar igual a menos, aproximadamente, tá? Menos 8,8 radianos por segundo ao quadrado. Por que que deu menos? Por que que deu menos? Porque quando a aceleração angular dá menos, quer dizer que ele está rodando no sentido horário. Horário é negativo. É o que você esperaria dessa barra aqui, ó. Na sua experiência dia a dia, você vai perceber que ela vai rodar nesse sentido. A conta diz justamente isso pra gente, negativo. Então ele roda nesse sentido horário. Agora, o que eu preciso fazer é calcular as acelerações, porque eu tenho aceleração angular. Então, tudo que eu preciso fazer é pegar esse alfa e multiplicar pelo r. Fácil, fácil, fácil. Então, a aceleração da partícula 1 vai ser igual a alfa vezes R1. Então, a aceleração da partícula 1 vai ser igual ao alfa, que eu acabei de calcular, menos 8,8, vezes o R1, que é 0,2. Isso aqui vai me dar igual a aproximadamente 1,76 metros por segundo ao quadrado. Cuidado que agora ele deu negativo, mas isso é porque você está transformando do angular para linear, mas você sabe que analisando, na verdade tá certo, né? Negativo porque ele vai para cima e esse aqui vai para baixo. Então elas vão ter sinais diferentes. Então deu negativo, nesse caso para cá é o negativo e para cá é o positivo. É só você analisar. Lembra que você sempre pode escolher se para cima ou para baixo é positivo, depende do que você preferir. Nesse caso, para cima deu negativo. Já o A2 vai ser igual a alfa vezes R2. Lembra que o alfa é o mesmo para ambos. O alfa é igual a menos 8,8 e o R2 é 0,8. Não, vai dar negativo. Falei besteira, gente. Isso aqui vai dar negativo os dois. Não tem a ver, esquece aqui. Não está me dizendo a direção que estão girando. Não está. 0,8. Isso aqui vai ser igual a menos 7,06 metros por segundo ao quadrado. Se você quiser saber para que lado eles estão apontando, você vai ter que olhar no gráfico. O número não vai te dizer. Mas essa é a aceleração linear, tá? A angular a gente calculou e o sinal está corretinho. Diz para a gente que vai gerar nesse sentido. Qual é o valor que o A1 vai estar subindo? Vai estar subindo com menos 1,76 metros por segundo ao quadrado. Qual é a aceleração, a velocidade? A aceleração que o 2 vai estar descendo, menos 7,06 metros por segundo ao quadrado. Quer dizer que a aceleração inicial da 2 é maior do que da 1? Exatamente. Mas a aceleração angular não é a mesma? A aceleração angular é a mesma. Mas lembra que para você converter do angular para o linear, você tem que levar em consideração a distância e o eixo de rotação. Quando você está mais próximo do eixo de rotação, você anda menos. Quando você está mais afastado, você anda mais. Ah, não consegui visualizar isso ainda. Então lembra lá das pistas de corrida. Quando você está assistindo a corrida dos 400 metros, a pista de corrida é oval. E aí, dependendo de onde você começou a largada, vou fazer melhor aqui. Essa aqui é a pista de corrida oval. E você assista, olhando de cima a pista de corrida, tá?
E aí tem gente que larga no meio e tem gente que larga no fundo. E se você reparar, a pessoa que vai largando mais afastada da borda, ela começa na frente aqui, ó. Eles não começam paralelos. Essa pessoa aqui, ó, começa na frente, essa pessoa começa atrás. Por quê? Porque a pessoa do centro tem que percorrer menos caminho para dar uma volta do que a pessoa de fora. A pessoa de fora tem que percorrer mais caminho para dar uma volta também. Então, cuidado aí que a gente está falando de rotação, a distância até o eixo muda, né? Influencia na nossa trajetória. Bom, agora, para os últimos dois, esses dois eu gosto bastante, porque eles representam para a gente o conhecimento que eu acho que você tem que ter. Eu acho que é a parte mais importante, que é a parte de energia. Então, só recapitulando aqui antes de a gente passar, exercício bem grandinho. O que a gente fez? A gente calculou a aceleração. Para isso, a gente calculou o torque, o momento de inércia. Com o torque e o momento de inércia, a gente calculou a aceleração angular. Com a aceleração angular, a gente achou a aceleração linear. Fácil, fácil. Ou não tão fácil. A gente vai agora para os exercícios que eu mais gosto. Só tem mais dois, tá, gente? Cadê? Esse aqui é o que define se você entendeu física ou não. Esses são os que eu mais gosto. Não necessariamente você vai precisar usar todos os conhecimentos que a gente viu até agora. Esse aqui é o 58. Então, o que a gente tem? A gente tem um bloquinho. Esse bloquinho está amarrado a uma corda e ele cai. Esse bloquinho cai aqui para baixo. Ele cai 50 centímetros, segundo o enunciado. A letra A, vamos só fazer letra A. Ele cai 50 centímetros. Essa distância aqui é 50 centímetros. O que ele quer saber? Quando esse objeto está aqui embaixo, qual é a velocidade dele? Simples assim. Então, o bloquinho cai 50 centímetros e ele quer saber, quando esse bloquinho cair 50 centímetros, qual é a velocidade dele? E aí ele te dá várias coisas aqui. Ele te dá uma polia. Esse bloquinho não está sozinho, ele está amarrado numa polia. Em Física 1, você dizia que a polia era ideal. Nesse caso, ele está dizendo que a polia não é ideal. É só isso que muda. Ele te dá as dimensões da polia e te dá a massa do bloco. Como que a gente fazia em Física 1? Sem a polia ideal. Como que era antes? E ele pede aqui para a gente resolver utilizando a lei da conservação de energia, que é, para mim, a parte bonita da física. Então, como que era antes? Antes você desprezava essa polia. Então, você tinha o bloquinho e ele caía 50 centímetros. Então, era isso que ele caía aqui. 50 centímetros. E aí eu quero saber qual é a velocidade aqui embaixo. Esse exercício, esse e o próximo, eles vão unir tudo que a gente viu até agora. Não necessariamente vai usar tudo, mas ele vai unir o conhecimento de uma maneira muito bonita. Então você tem aqui, ó, conservação de energia. Quando o bloco está aqui em cima, a energia dele está armazenada na configuração espacial. Isso é só uma maneira bonita de dizer que ele está mais alto e que ele tem energia potencial gravitacional. E aí, quando ele cai, as partes dessa energia potencial gravitacional vira energia cinética. Como que eu gosto de ensinar conservação de energia? Você escreve onde que estava a energia e para onde que ela foi. Então, antes ele estava como energia potencial gravitacional. Então, como é que estava antes? Estava como energia potencial gravitacional, MGH. Para onde que foi essa energia? Ela foi para a energia cinética. Energia cinética, mv² sobre 2. É assim que eu gosto de trabalhar com conservação de energia. Onde que a energia estava? Na forma potencial gravitacional. Para onde que foi? Para energia cinética, mv² sobre 2. Então, se você quiser... Sai, não some isso aqui. Se você quiser calcular a velocidade, é só trabalhar com as duas equações aqui, ó. Cortei a massa, porque tem massa dos dois lados. Então, eu já vou ter aqui GH igual a v² sobre 2. Eu lembro que eu quero calcular a velocidade. Então, vou passar o 2 multiplicando. E aí eu isolo o V
V igual a raiz de 2GH. Então, substituindo os valores que ele me dá no enunciado, a gravidade é 10, tá? Lembra da nossa discussão do 9,8. E a distância que ele caiu é 0,5. Isso aqui vai me dar a raiz de 10, que é aproximadamente igual a 3,16 metros por segundo. Então, o bloquinho, tá, quando ele atinge essa posição, depois que ele caiu 50 centímetros, a velocidade dele vai ser aproximadamente igual a 3,16 metros por segundo. Olha que bonito, só utilizei conservação de energia, resolvi o problema fácil, fácil. Agora, a polia não é mais ideal. Então mudou um pouco. Como que a gente vai fazer agora? Vai ser bem parecido, mas vai ser um pouquinho diferente. Agora tem uma polia aqui, ó. O bloquinho vai cair. Então o bloquinho caiu aqui. Agora, quando o bloquinho cai, ele faz a polia girar. E a gente estudou nas aulas anteriores que quando um objeto gira, ele tem energia cinética. Então agora, quando o bloquinho cai, ele não só ganha velocidade, mas a polia também ganha energia cinética. Então vamos utilizar a conservação de energia. Onde que estava a energia? Ela estava como energia potencial gravitacional, mgh. Para onde que ela foi? Ela obviamente fez o bloquinho ganhar velocidade, mg² sobre 2, só que agora parte dessa energia virou energia cinética da rotação da polia. Então isso é I ω² sobre 2. Se você conseguiu escrever isso aqui, ó, você já está praticamente um profissional da física já. Que você consegue visualizar e analisar o problema. O resto é conta. Mas se você fez isso, eu já estou satisfeito já com o seu conhecimento. Isso aqui é o mais importante, é você conseguir visualizar que você tinha energia potencial gravitacional, parte dessa energia virou energia cinética do bloquinho e parte virou energia cinética da polia. E aí agora é só conta para a gente fazer. Cadê? Vamos terminar de resolver aqui, porque só para finalizar. Mas aqui já tá grande parte do conhecimento está aqui já. Então o que que a gente tem? A gente tem a massa do bloquinho, esse mzinho é o mzinho aqui, ó. Esse é o m. A velocidade que a gente quer descobrir, a g é a gravidade, o h é quanto o bloquinho desceu. Aí a gente precisa calcular o i e o ômega. A gente não tem esse i e não tem esse ômega. O i, a gente é só olhar na tabela que a gente viu na aula anterior. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Não salvei. Calma aí, já copiei aqui para vocês. É aqui, ó. Aqui. Você olha na tabela, não está explícito, mas a polia é essa aqui, ó. Esse aqui é a polia. É só uma polia fina, com L. Ó. Percebe que o I não depende do L aqui, ó. Opa, sai para lá. Difícil esse negócio aqui. Eu, hein? Vou colocar aqui embaixo, então, só de raiva. Percebe que o I, aqui ó, esse aqui está dizendo aqui, ó, I igual a 1 sobre 2, mzão vezes r ao quadrado. Percebe que, apesar de aqui ó, não parece muito com a polia, porque ela tem um L aqui, ó, só que percebe que o momento de inércia dela não depende do L. Então, o L pode ser zero, porque não depende do L. Então, o I de uma polia vai ser meio de mzão da massa dele vezes o raio dele ao quadrado. Percebe que ele já me coloca aqui da mesma maneira, né? O R é Rzão e o M é Mzão. Então, o I vai ser igual a meio de Mzão vezes R ao quadrado. E o ômega eu não sei, mas eu sei que V igual a ômega vezes R. Por que que eu coloquei Rzão? Porque a distância aqui é o R da polia, o Rzão.
Ou seja, eu tenho que ômega é igual a V sobre R. E o R eu tenho e o V é o que eu quero descobrir. Então, substituindo tudo isso lá em cima, na equação que eu deduzi, que é a equação mais importante, vou substituir tudo. Eu vou ter que eu vou ter que mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2. Vou substituir tudo que eu encontrei, mais 1 sobre 2 mzão r ao quadrado, vezes, ó, aqui é ômega ao quadrado, então vai dar v ao quadrado sobre r ao quadrado. E tem que dividir por 2 de novo, ó. Da onde que veio isso aqui? Isso aqui vem disso aqui. E esse aqui de onde que vem? Esse aqui vem disso daqui. Então, beleza. Eu quero ver, lembra que eu quero ver. Vou só simplificar mais uma vez antes de isolar o v. Então, eu tenho que m vezes g vezes h é igual a mv ao quadrado sobre 2, mais, ó, corta os r's, vai dar mzão v ao quadrado sobre 4. Agora eu posso isolar o v, ele vai me dar m vezes g vezes h igual a v ao quadrado, colocar o v ao quadrado em evidência, m sobre 2 mais mzão sobre 4. Agora eu isolo o v ao quadrado é igual a m vezes g vezes h dividido por m sobre 2 mais mzão sobre 4. Só passo a raiz quadrada, então v vai ser igual a raiz quadrada de mgh dividido por m sobre 2 mais mzão sobre 4. Aí é só você substituir todos os valores e isso aqui vai dar aproximadamente igual a 1,4 metros por segundo. Percebe que diminuiu a velocidade, porque agora parte da energia que você tinha vai servir para rodar a polia. Eu sei que talvez você se assuste olhando essa dedução, mas o principal está aqui, ó, tá? Isso aqui é o principal. Se você visualizou isso, é 80% feito já. Se a gente estivesse fazendo física presencial, na prova, isso aqui valeria 80%, provavelmente. Por quê? Porque você percebeu que a energia potencial gravitacional, ela serve para onde que ela vai? Eu vou falando e vou escrevendo matematicamente. Essa é a beleza da física e da matemática. Energia potencial gravitacional vai para onde? Vai para a energia cinética do bloco, já que ele está descendo ganhando velocidade, e vai para a energia cinética da rotação da polia. Aí depois é só isolar e você chega na resposta. Olha que bonito esse exercício. Esse exercício é bonito. Vamos para o último. O último de hoje, esse vai ser o único 3 bolinhas que a gente vai fazer durante o curso todo. Que eu acho esse exercício muito bonito também. Esse aqui é um dos meus favoritos. Que ele mostra a conservação de energia. Lembra que eu falei em umas aulas anteriores que conservação de energia e energia era a coisa mais importante que a gente aprender. Esse é o 66. E ele fala o seguinte para a gente. Na verdade, eu não vou nem ler o enunciado aqui, mas o que ele fala para a gente aqui? Ó, é igual ao outro, até que é igual, tem um bloquinho, tem uma polia, só que agora, além da polia, ele colocou a corda e continuou e tem uma casca esférica. Então, tem uma casca esférica aqui enrolada. Então, quando o bloquinho descer, ele vai rodar a polia e vai rodar a casca esférica. É isso que ele fez. Então, é parecido com o anterior, parecido aqui com o anterior. Só que depois, aqui no finalzinho, ele colocou mais uma bola aqui, ó, uma casca esférica. Só isso que ele fez. Mas é bem parecido com o anterior. E aí ele pergunta o seguinte:
qual a velocidade do objeto depois que ele caiu 82 centímetros. Então, depois que a bolinha caiu, depois que o bloquinho caiu 82 centímetros, qual é a velocidade dele? É a mesma coisa que o anterior, só que agora você tem uma casca esférica. Então, se você entender o exercício anterior, você já sabe mais ou menos como que a gente vai fazer esse. Por conservação de energia é só você escrever aonde que estava a energia e para onde que ela foi. Então, onde é que estava a energia antes? Estava todo mundo parado, então não tinha energia cinética, mas tinha energia potencial gravitacional do bloquinho. Então, você tinha mgh. Isso era antes. Para onde que foi essa energia? Virou energia cinética do bloquinho, mais a energia cinética da polia, mais a energia cinética da casca. Então, eu vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2, para facilitar. Então, agora eu tenho dois termos de energia cinética associada à rotação. Está bem parecido com o anterior, só somou um termo a mais e a gente precisa isolar tudo isso. Agora eu vou fazer as mesmas considerações que o anterior, mas tem algumas coisas que vão facilitar a nossa vida. O momento de inércia da polia, ele já me diz o número, então não preciso calcular. Ó, esse I aqui, ó, é esse I aqui, então já está calculado, o I é um número, não preciso fazer nada com ele. Então esse I eu já tenho. O ômega 1, vamos relembrar do exercício anterior, que eu tinha que V era igual a ômega R. Ou seja, eu tenho que o ômega 1 vai ser igual a V sobre o R1. O que é esse R1? Esse R1 é esse aqui, ó, raio, 5 centímetros. E agora eu tenho que encontrar o I2 e o ômega 2. Vou anotar aqui. O I2 é uma casca esférica. Então, se você olhar lá na tabelinha do Halliday, eu vou só passar aqui para a gente, a casca esférica, o momento de inércia de uma casca esférica, se você olhar na tabela, é 2/3 de mzão Rzão ao quadrado. E o ômega 2 é igual, da mesma maneira que a gente faz para o ômega 1, só que é V sobre R2. Ômega 2, V sobre R2. Desculpa, porque a velocidade é a mesma, né? A velocidade aqui da corda é sempre a mesma. Então a velocidade é a mesma para todo mundo, a velocidade angular é que vai mudar. Por que V é igual para todo mundo? Porque é a velocidade da corda. A corda é a mesma, então vai ser a mesma para todo mundo. Então eu encontrei tudo que eu precisava aqui já, porque eu quero encontrar a velocidade, os raios ele me dá, a massa ele me dá, e o resto todo eu tenho. Então, só substituir na equação, mgh é igual a mv ao quadrado sobre 2, mais i, vou substituir aqui, vou substituir ali, então eu vou ter v ao quadrado sobre R1 ao quadrado vezes 1 sobre 2, mais o I2, quanto que é I2? 2/3 de mr ao quadrado. Cuidado que tem vários m's diferentes aí. Mzão vezes r ao quadrado. O ômega 2, o que é ômega 2? É V sobre R2. Como é ao quadrado, V quadrado sobre R2 ao quadrado. E sobrou um meio ali, não vamos esquecer do meio. Meio. O que eu tenho que fazer? Isolar o V. É isso que eu tenho que fazer, isolar o V. Mas eu vou simplificar aqui, ó. Esse R é o R da esfera. Só que o R da esfera eu também estou chamando de R2. Então, esses dois aqui são a mesma coisa. O raio da esfera, esse aqui é o raio da esfera. Então, eu posso cortar. Ó. Tem um 2 em cima e um 2 embaixo, vou cortar também. Para facilitar minha vida já lá para baixo. Então, eu vou ter que M vezes G vezes H vai ser igual a M V ao quadrado sobre 2 vezes I, mais I, V ao quadrado dividido por 2 R1 ao quadrado, mais
mv ao quadrado dividido por 3. Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. Opa, cortei alguma coisa errada. Calma aí, que eu... Não, tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, aqui, ó, vou isolar o V. Vou colocar o V ao quadrado em evidência. Ele vai me dar mgh, é só fazer... Pode falar. Tá aqui, ó, eu te mostro. Eu tinha omitido aqui. 2/3 ele vem daqui, ó. Não nos termos de eixos paralelos, ele vem da tabela do momento angular. Essa aqui, ó. Então, da onde que vem o 2/3? Ele vem daqui. Opa. Vem daqui. Se olha na tabela, ele fala aqui, ó. Casca esférica. Aí você vai aqui e copia para lá. Não, só copiei da tabela só. Se quiser pode integrar, mas daí vai dar um trabalhinho a mais. Mas não é necessário. Então, vou isolar. Então, lembrando aí, o momento de inércia da casca esférica é tabelado. Você olha lá na tabela e copia. Não tem problema em relação a isso. Você não precisa fazer sempre. Então, deixando em evidência o v ao quadrado, m sobre 2, mais i sobre 2r1 ao quadrado, mais m sobre 3. Agora eu posso passar tudo isso dividindo. Então, eu vou ter que v ao quadrado é igual a mgh dividido por m sobre 2 mais i sobre 2r1 ao quadrado mais m sobre 3. Só passar a raiz quadrada, finalmente terminando aqui já. Passar aqui. Eita. Ou seja, eu chego que v, vou subir aqui um pouquinho para não se perder, que v vai ser igual a raiz quadrada de mgh. Fica longo, mas ele é bem contínuo o exercício. Ele tem passos óbvios que dá para você fazer. É só não se assustar. Isso aqui você consegue fazer. Faz no seu ritmo, com calma, que você consegue. Mais mzão sobre 3. E aí, se você substituir todos os valores, isso aqui vai dar aproximadamente igual a 1,4 metros por segundo. Olha que bonito esse exercício, gente. Qual que é a beleza dele? A beleza dele é conservação de energia. É isso que é a beleza, é isso que é a parte mais importante de toda a física para você aprender. Aprender a relacionar energia. Todo o resto da matéria que você aprende é mais um acessório. Conservação de energia no nosso universo sempre funciona. E aí, se você conseguir relacionar as equações, você chega em resultados ótimos aí.